Sabe que é um óbvio? Uma das maiores vendas do metal. Bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a mais um café fotográfico, né? E em especial a Valéria, que aceitou, né, fazer essa fala com a gente. O Valério, que já faz parte da Fotoativa há muito tempo, né, Valéria? E, bem, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né, o SESC, que é um parceiro de já uma longa data, né, que sem essa parceria não seria também possível que acontecesse, né, esse evento que a gente traz, né, atualmente. Então, a Fotoativa, na verdade, o Café Fotográfico desse ano, ele está dentro de um projeto da Petrobras, que é 40 anos de luz. Então, é um evento que está acontecendo com essa chancela, né? E que bom. Então, eu queria agradecer, né, a Petrobras, via Lei Rouanet, Ministério da Cultura, pelo patrocínio ao projeto 40 anos de luz, na qual está inserido o Café Fotográfico. E deixa eu falar só um pouquinho do Valério, que é grande, né? Ele tem um currículo bem grande. Chocolate. Bem, Valério Silveira é arte educador e artista visual. Tá bom, né? Começou suas experiências com a fotografia usando como suporte para os desenhos que realizava. E ela se tornou com o tempo, né, o próprio ato de criação. Ele se participou de inúmeras exposições e mostras de artes dentro e fora do estado e possui obras em acervos importantes locais, como o Museu do UFPA, Museu de Arte do CCB, o Museu do Sírio e Diário Contemporâneo de Fotografia. Bem, e ele pode falar mais de muitas outras coisas que ele também participa. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né, ao SESC. E agora eu passo a palavra ao Valério para que ele inicie e fale um pouco dessa história, desse trajeto todo até aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Mas tu vai ficar com a gente aqui? Arranja logo aí um lugar para colocar o teu carregador. Bom, eu comecei na Fotoativa, assim como fotografia, fui na Fotoativa mesmo. Antes de eu migrar para a Fotoativa, de eu migrar para a fotografia, eu já era professor, já sou professor desde 1990, então faz tempo. E a minha linguagem principal era o desenho e a pintura, sempre foi, juntamente com a música, né? Então eu ficava desenhando e pintando. Aí às vezes eu pegava a câmera da minha mãe e saía na rua para fotografar janelas velhas da cidade velha. E aí eu tinha que revelar a foto e ficar olhando para a foto e fazer vários desenhos disso aí. E as minhas telas não eram pequenas, as minhas telas eram muito grandes. E assim, eu nunca cheguei a colocar uma tela minha na parede, porque toda vez que eu gostava da tela eu vendia. Então, o máximo que eu tenho são fotos das minhas telas. E aí, uma vez a gente fez um projeto lá em Canaã dos Carajás, acho que a Paula até acompanhou a gente. A Paula era fotógrafa do projeto, eu era desenhista do projeto. Eu tinha que desenhar as peças arqueológicas que eram encontradas. O Miguel foi uma vez também. E aí eu via, a Paula andava com 3 câmeras no pescoço, né? Uma de filme colorido, uma de filme preto e branco. Ainda não tinha a fotografia digital, não estava tão em voga. E aí eu digo, não, peraí. Aí a minha mãe chegou um dia comigo, olha, não dá mais para guardar as suas telas aqui, muito grandes. Ou você ou as telas. Aí eu
tive que migrar para fotografia. Aí eu fiz um curso com o Miguel. Eu digo, bom, já que eu não posso pintar com tinta, eu vou pintar com luz. E aí eu fiz um curso com o Miguel em 2007, depois que a água invadiu o meu carro. Que eu estava lá em Mosqueiro, né? Então, assim, eu tinha uma câmerazinha Samsung só para registro. E quando eu faço a curva ali do acho que é Porto Arthur pro Murubira, a água invadiu meu carro. Aí eu olhei aquela água assim absurdamente surreal. Eu digo, não, eu vou descer aqui. Era uma segunda-feira. Aí desci, fiquei fotografando aquela batida de água assim absurda. E fiquei fazendo foto com a minha câmerazinha compacta, né, de 6 megapixels na época. Mas eu fiz a foto, né, fiz uma série de fotos, na verdade. E aí eu me lembro que eu mandei essa foto para um concurso da National. E aí eu ganhei o concurso, porque tem o concurso mensal, e no final todas as 12 fotos eles escolhem a melhor de todas. Aí eu ganhei. E aí eu ganhei um livro grande assim da National com fotos maravilhosas. Esse era o prêmio. E a foto publicada na revista, né? Então, aí eu tenho essa revista guardada até hoje, juntamente com o livro. E aí foi em 2006. Quando foi em 2007, eu digo, não, vou me inscrever no curso da Fotoativa. Me inscrevi com um curso lá do Miguel, que não tinha o nome de Olhos Vendados, era um outro nome. Era Fotomorfose. Aí eu fiz o Fotomorfose e aí fui estudar um ano de fotografia com o Miguel, 2007. Aí quando foi 2008 me inscrevi de novo, só que dessa vez para estudar o Miguel. Então, porque o Miguel era uma espécie assim, para mim, de senhor Miyagi. A galera ia pro karatê, mas o Miguel cara, só você fazendo o curso dele para você entender. E aí você aprende a essência da fotografia em si, né? Então, foi assim que eu fiz. Aí lá eu comecei, aí o Miguel me chamou, porque o Miguel, assim, disse, Valério, não quer trabalhar com fotografia digital aqui comigo? E aí a gente ficou lá na Fotoativa 2 anos, lá até eu passar no mestrado. E aí foi essa a minha iniciação. Então a minha base da fotografia foi com o Miguel Shikaoka. Então assim, muitos fotógrafos começaram com ele, então muito se deve ao trabalho educacional que a Fotoativa vem fazendo, não sei há quanto tempo. E por coincidência, o meu primeiro estúdio foi onde era a antiga Fotoativa, lá na pracinha do Ferro de Engomar. Então assim, uma coisa foi ligada à outra, e não foi uma coisa pensada não, aconteceu naturalmente. E aí eu comecei a fotografar. Só que assim, vários temas eu fotografava. Eu fotografo tudo. Eu até queria já estar aqui, né? Então, eu vou logo mostrando aqui a água que invadiu a minha praia. Foi essa. Então, assim, foi a foto. Aí eu mandei para a National, e a National, logo, para quem é fotojornalista, a National logo pede para que essa foto seja legítima, ele pede logo uma sequência de mais 3 fotos que comprove esse fato aí. E aí, olha, Pedro e Barra, vocês não querem vir para cá? Não, por favor, venha para cá. Fica aqui do ladinho. Por favor. Porque vocês têm que olhar para cá também. Fala, meu amigo, tudo bom? E essa água invadiu a minha praia lá e aí tudo começou. Foi essa foto que me fez procurar o Miguel. E aí eu me inscrevi e essa é a foto que eu estou mostrando para vocês. E aí começou uma série de perseguição lunar da água. E eu comecei a perseguir a água de todo jeito. E as pessoas que estavam lá, que nem ligavam para mim, estavam nem aí. Só queria que as coisas estourassem na cara dele. Quando eu fiz aquela outra foto lá, a primeira lá de cima, eu não tinha percebido que tinha uma cara olhando na nuvem, olhando pro garoto, que lembra o grito. E aí, assim, começou os mistérios que a fotografia começa a me trazer, né? E eu amava ir nas noites, nas tardes, assim, que a maré estava 4 metros, 4 metros e 2. Então eu fico caçando na tábua de marés, no calendário lunar, na lua 9 e na lua cheia. É só quando chega a 4 metros. E não são todos os meses do ano, muito raramente. Tá?
E aí a gente pega coisas assim. E aí é uma série que eu fiz todinha baseada nisso. E o magnetismo da Lua realmente existe, cara, porque tem uma foto que eu tenho que o cara se abaixa para pegar alguma coisa para a filha dele e a água, eu não estava filmando, porque se eu estivesse filmando ela sobe que nem essa aí, só que ela se curva junto com o cara. E aí eu fiquei intrigado do poder da Lua na maré. E aí as pessoas não estão nem aí para mim, o pessoal fica lá farofando lá na água, farofa molhada e tal, bebendo e eu fotografando. Eu sou o que menos incomodo lá. Então essa foi a minha primeira série que eu persegui, acho que durante até 2011, 2012. De vez em quando eu ainda vou lá, sabe? Olha isso aí. Mas assim, nessa eu fui sozinho. Esse caminho eu fiz sozinho. Os outros todos são com uma pá de gente, uma pá de fotógrafos junto comigo. Tem fotógrafo que se isola para produzir, eu não. Eu posso estar no meio, sei lá, ter um círio de fotógrafos junto comigo e eu me isolo no recorte da janela mesmo. Então eu não tenho esse negócio. Eu percebi que aqui em Belém tem uma surrealidade de imagens muito, muito legal, sabe? Uma coisa assim meio... Porque eu venho da arte. Então eu ensino para os meus alunos a questão da história da arte, todos os estilos. Então a minha base é a pintura, então lá vou eu puxar essa surrealidade, até foto cubista eu já tentei fazer, o impressionismo de Monet, então assim, coisas que eu vou vendo que dá para fazer com a câmera. Até porque a minha foto, eu não me prendo a um tema, né? Então essa é uma foto cabalística, e eu só fiquei sabendo depois que eu baixei ela no computador. Ela foi feita às 11 horas da manhã, 11 minutos e 11 segundos. E aí essa foto foi assim, ela foi a minha segunda opção de um envio para um concurso da Nikon chamado As Cores do Brasil. Até então a primeira opção era eu fazer uma foto de peles diferentes, no muro vermelho, com chuva e tudo, eu ia fazer chover, mas acabou que as pessoas que eu tinha selecionado adoeceram. E essa foi a minha segunda opção e ganhou o segundo lugar. E, incrivelmente, o primeiro lugar foi de um fotógrafo do Rio de Janeiro, onde tinha um muro vermelho, tinha um garoto negro de short azul com uma pipa amarela. Aí eu digo, bom, a gente estava linkado, mas aí essa foi a segunda opção e a gente ganhou um prêmio na época, foi uma câmera bem legal, com uma lente bem legal. E, inclusive, até hoje eu tenho ela. Isso é Pirabas. Me lembro que eu perdi a sandália novinha que eu tinha comprado aí, porque uma perna entrou completamente na lama. Eu consegui reaver o meu pé, mas a minha sandália ficou lá e eu perdi a sandália. E é uma série que eu fazia, eu gosto de trabalhar o contraste do preto e branco. Eu tenho a versão colorida, mas assim, quando você vira um laboratorista de Photoshop, de Lightroom, você tem que fazer as escolhas do que vai seguir. E aí aqui já começa... Eu comprei um filtro ruim que me deu aquela nuvem ali. Eu coloquei um filtro na frente e fiz uma foto lá em Soure. E o sol, cara, ele se põe exatamente em cima dessa árvore, que é um tamarineiro. E o meu filtro era Piratex. E deixou o céu dessa cor, então eu gostei. Foi a primeira palavra que meu neto falou, foi olhando para esse quadro. Primeiro, ele não falou papai, não falou vovô, não falou mamãe, não falou nada. Ele falou árvore. Porque eu sempre apontava, ele via o quadro, ficava olhando. E aí eu falava, olha, isso aqui é árvore. Eu falava, árvore, árvore. Aí a primeira palavra que ele falou foi árvore. Eu passei duas, não foi? Isso aí era só um vidro em cima da grama e a minha mão lá em cima. O cara fica viajando, imagina se ele fumasse, né?
todo mundo fotografando lá, mosqueiro e tal, ajeitado, e eu pego um vidro, jogo no chão, fico fotografando a minha mão. Questão do reflexo, né? Esse monumento não está mais no Mangal, tá? Não sei para onde ele foi, não sei que fim levou. Então essa foto aí ficou... A folha estava dentro da água. Essa é uma foto que eu virei de cabeça para baixo. Eu tenho essa mania de virar de cabeça para baixo as coisas. Aí estava no lugar do coração, eu digo, eu tenho que fazer essa foto. Aí eu fiz. Cara, tá aí a foto que eu acho que Monet faria. Isso foi no Museu Emílio Guild e eu tinha uma câmera Cybershot. E eu tinha emprestado a minha para os alunos e tal. Eu disse, mas vocês querem ver como eu consigo fazer um borrão com uma foto, com uma câmera dessa aqui? Aí eu fiz isso, né? Então, eu fiquei que nem um doido lá, sacudindo a câmera, bem rápido, e fotografando isso aí. Então foi feito com uma câmera Sony Cybershot, essa foto. Até eu me surpreendi com o resultado. Saiu um pouco estourado, mas deu para trazer muita coisa. Então, quando eu olho para essa foto, eu me lembro da pintura de Monet, das ninféias e tal. Quando ele já estava com catarata avançada, pintava sem olhar. Essa é uma série de azuis que você mudando o balanço de branco da câmera, você consegue chegar. O bairro suspeito, ele tem essa foto. Então essa é uma foto que eu amo, até aí todo mundo fica intrigado porque que tem uma sombra para cá e uma sombra para lá. Mas para quem é da arquitetura vai lembrar que quando a fonte de luz está no meio, então as sombras são radiais, elas vêm para um lado e para o outro. Então é uma coisa, é uma série de azuis. Essa luz está interferindo para vocês aqui? Ou tá bom? Um pouco. Tá bom assim? Está interferindo um pouco. Essa é uma dupla exposição. Mosqueiro. Eu me lembro que eu mostrei para o Luiz Braga essa foto. Ele disse, mas essa lua não está aí. Não está aí. Eu digo, não está, mas está aqui. Eu fiz uma dupla exposição na câmera, então eu fiz a foto da lua de manhã cedo, bem no meio, assim. E depois eu subexpus e fiz a foto. E fiz a montagem na câmera. Então dá para fazer isso numa determinada marca de câmera, dá para fazer isso. Não sei se eu revelo que é Nikon. Mas dá para fazer também na Canon, tá? Mas não mais avançado. E aí já começa a questão híbrida de misturar rosto com paisagem. São coisas assim que... Eu tenho algumas fotos conceituais, mais grotescas e tal, mas... não cabe mostrar aqui, vocês vão ficar horrorizados e tal. Se bem que tem uma ali no meio ali que a gente vai sortear no final. É uma meio grotesca, assim, vocês vão gostar. Essa é uma foto do Círio feita do Sesc, do segundo andar do Sesc. Eu estava em cima, acho que a Paula, não sei se a Paula estava. Eu fui, onde tem o piano, eu me escolhi na janela lá e fiz essa foto. Na baixa velocidade. Essa foi uma foto premiada também, cheia de aluno do lado, assim. Eu digo, olha, quer ver como eu vou fazer uma foto com a garça voando, partindo em direção aos europeus e tal? Eu fui rápido para cima dela, ela saiu, mas eu já fui com a câmera já disparando. E tá aí a foto. Nesse ano que eu ganhei o prêmio, acho que a Déia também ganhou, né? Foi uma premiação do Instagram até. E aí eu viajei para São Paulo para fazer um curso de fotografia de moda, só para entender o que era fotografia de moda. Né? Assim, aí foi bem bacana porque foi um intensivo que eu fiz lá com o Danilo Russo.
E fiquei uma semana lá, a gente chegava às 7 da manhã e saía às 11 da noite. Um intensivão mesmo, assim, de uma semana. Essa menina aqui é a Fernanda Morelli, hoje ela é apresentadora. E ela tinha 26 anos quando eu fiz esse ensaio com ela. Ele gerou umas 40 fotos, algumas fotos o Danilo Russo até pediu para... Porque eu era o único professor, né? Todos os outros eram realmente de fotografia de moda. Eu era o único professor, estava lá no meio dos... E ele pediu para eu deixar algumas 4 fotos para ele jogar como propaganda do Instituto, na Fotográfica Melhor, e ele me mandava sempre, ele pedia autorização sempre. E esse ensaio foi feito na Fotoativa. A Fotoativa tinha, assim, quando a Fotoativa foi reformada, eu fiquei super triste. Fiquei muito triste. Porque, cara, fotógrafo gosta de coisa velha, cara. De casa velha, de textura, de coisa velha. Isso é fotógrafo, cara. Então tinha umas pinturas nos vidros lá, cara, que dava essa sombra e projeção. Quando que... Eu me lembro de Vermeer, quando ele pinta Moça com Brinco de Pérola, a secretária dele vem lá e limpa todos os vidros. Ele fica pé da vida. Que aquela luz que ele tinha jamais vai ter de novo. É a mesma coisa. Preciso ir lá pintar todos os vidros de novo, né? Porque foi lindo esse ensaio com... Ela nem é mais modelo. Casou, depois que casa não é mais modelo. Tô brincando. É a Lívia essa. Se eu disser que essa menina tem 14 anos, vocês não vão acreditar. Mas ela tinha 14 anos e 1,85 m. E era do Piauí. Viajou para lá para fazer só esse editorial com a gente. Eu ganhei, não, eu gastei dinheiro, ela ganhou. Ela ganha dinheiro. A galera de lá é paga e muito bem paga. Entendeu? Foi em São Paulo. Aí a Fernanda Morelli de novo. E assim, ele deu assim, olha, vocês vão fazer ensaios aqui. Eu era o único homem no ensaio sensual, porque todos os outros eram casados e não podiam voltar com fotos sensuais para casa, senão eles morriam. Então eu fui o único homem, eu e mais 4 mulheres fotografando o ensaio sensual com a Fernanda Morelli. Então assim, teve esse ganho, né, na época. E aí eu trouxe o retrato. O retrato para mim é o carro-chefe da minha... Acho que do meu trabalho, é o que eu amo fazer. Acho que figura humana, para mim, é o grande desafio do ser humano, fotografar. Eu me lembro da foto do Araquém Alcântara, fotografando onça, que ele abre a mata assim, dá de cara com a onça. Ele disse que foi ali que ele viu a vida ir embora pelas mãos. E ele faz a foto dela bebendo água, assim. E aí eu digo, mas fotografar onça deve ser legal, né? Mas gente reclama. A gente não gosta. Fotografar a pessoa é mais complexo, cara. Mas é o que eu amo fazer, assim, eu gosto de fotografar retrato. Mas tem que ter algo mais. Esse foi na Fotoativa também, né? Entendeu? Essa menina também tinha 14 anos lá na Fotoativa. Foi minha aluna no Sofos. Ali é uma dupla expedição. A gente usava muito a Fotoativa, fazer fotos. Isso aqui foi em 2010. Ela não sabia que estava grávida aí. Vanusa. Ela estava grávida de 2 meses e não sabia. Quando não fechou o vestido, é que ela viu que não estava, tinha alguma coisa errada. Aí ela foi fazer exame no dia seguinte, aí atestou que estava positivo, estava grávida. Aí ele me chamou para fazer as fotos da gestação dela também. Psicólogo. Vocês lembram de algum pintor com essa foto? Um pintor norte-americano, do Hopper, Edward Hopper. Ele pintava a solidão das mulheres que tinham seus maridos na guerra, iam embora para a guerra, e elas ficavam esperando, de frente com a janela. Sem aula também. Então, assim, se você for lá no mercado de carne, você tem uma luz contrastante, assim, uma luz dura, estilo Caravaggio.
E aí, se você fizer a fotometria na luz mais forte, o resto tudo fica escuro. E dá esse efeito de estilogravura, de... Cara, eu gosto dessa foto. O garoto tem uma altivez assim, e eu apontei a câmera para ele e disse, posso? Aí cruzou o braço assim. Mas... Aí nisso o senhorzinho passa lá. Depois eu joguei um filtro vermelho em cima, olha o que ficou. Aí é a questão do novo e do velho. Então é quase uma antítese para a minha passagem, né? Cara, essa foto, ela foi numa aula de fotografia que a gente fez com uma prática, na verdade, para um projeto chamado Ver o Peso da Luz. E foi quando eu comecei a me aproximar mais dos trabalhadores. E lá eu fiz a foto do seu Raimundo. Eles estavam sem camisa e fazendo um churrasquinho lá perto do muro do Forte do Castelo, ali na Feira do Açaí. Aí eu fiz essa foto aí, mas ela não é assim, tá? Ela não saiu assim. A edição gráfica que a gente deu numa aula e tal foi que fez essas 3 fotos saírem assim. Esse era um catador de açaí, o pessoal não sabia o nome dele, chamava ele de Richard. E tinha o Marcos, que é esse aqui. Os dois trabalhavam juntos, e o terceiro era o ajudante dele, que era o Richard. E o Marcos, eu fiz uma outra foto dele bem engraçada, que foi essa aqui. Eu disse, agora o teu pé vai ficar maior do que tu. Eu disse, mas quando? Aí eu mostrei para ele que estava com uma grande angular. E ficou interessante. Aí você vê a questão do pé das pessoas, né? Ninguém... Mas eu cheguei com ele e disse, eu posso fotografar nessa posição aí que tu estás aí, do jeito que tá? Aí a galera lá atrás começou a zoar, começou a rir. E aí, deixa, vai fotografar. E assim, eles ficam zoando um com o outro, assim, você cria intimidade com eles lá. Então eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Feira do Açaí foi com o Miguel. Aí o Miguel, assim, some, desaparece. Né? Tu fica sozinho lá, tem que se virar. Então, assim, E eu achei bacana demais, assim, até porque um desafio para fotógrafo é a Feira do Açaí de madrugada, quando não tem luz. Tá aí a surrealidade. Então, assim, você pede para alguém ficar aí no lugar, a sombra é projetada, depois você só faz 2 fotos, apaga a metade dela e tá aí a foto. E aí você marca a pessoa depois. O homem invisível e a mulher invisível. Tá aí a experiência cubista da fotografia. A minha filha com meu neto. E aqui eu acho que é a sobrinha da Lia Sofia. Aqui. A gente fez esse experimento ali com cubismo e Photoshop. Dá trabalho? Dá. Porque você tem que recortar a foto em vários pedaços, como se fosse um mosaico. E aí você vai mudando de lugar e vai estudando qual é a melhor maneira de você ter os tons que você pretende, porque no cubismo analítico não entra cor, entra só os tons terrosos, neutros, e cinza e preto. E aí eu fiz essa foto de madrugada, achei bonito nascer, mas aí depois eu levo para o cubismo, olha aí. Passei demais. Então ela era assim, ficou assim. Eu me lembro que eu expus essa foto no CCBio, numa exposição de artes gráficas eletrônicas. Tinha também o Salão Chumucuís, não sei se vocês se lembram. Foi em 2011, eu acho. E aqui, colegas meus se encontram na mesma esquina e eu dei uma série chamada Esquinas.
E aí cruzei os dois na mesma esquina. Sabe onde é isso, né? Ali do ladinho da alfândega, perto do Lago dos Anjos. Aí reflexo na água, reflexo no buraco da rua, então buraco e água é o que não falta. É rico nisso, na criatividade, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Né? Isso que a música do Titãs diz. Aí eu fico olhando para baixo, quando eu vou lá na pedra do Viro-Peso, eu fico fotografando o chão. Ninguém vê, ninguém reage. E dá uma série legal, depois eu mostro para vocês. Ali eu acho que a Deia é aqui o Jorginho. O que é legal é que a barba dele coube certinho onde eu queria. Exatamente na torre da igreja. A questão da matemática, tá? A matemática tá junto com a fotografia o tempo inteiro e a gente não quer reconhecer isso. E aqui eu peguei a imagem de um vendedor de carne e fotografei o ambiente que ele estava. Aí são duas fotos, mas a segunda foto está repetida 2 vezes. Uma de cabeça para cima e uma de cabeça para baixo. É como se eu tivesse feito a questão da simetria. E elas estão se cruzando. Essa foto e essa aqui também. Então é uma coisa quase meio cubista também, né? Meio fragmentada. Só que com mais cor. Aqui eu já entro com a pintura mesmo, com a aquarela. Então é uma série de aquarelas com fotografia. E aí eu vou... E aí você tem um papel específico para imprimir, para ter essa textura? Sim, tem. Tem que ser um papel texturizado que, quando você imprime, você vê, ninguém diz que não é aquarela. Algumas ficam melhores que outras, né? Depende muito da aquarela que você faz. Tem uma galera aqui que já sabe como faz, porque isso aí, na verdade, a gente constrói em aula, durante uma aula. E a gente fez um trabalho baseado em William Turner, o pintor das tempestades e tal. E assim, ele é o precursor do impressionismo, mesmo que ele não reconheça isso. Agora não dá mais porque ele está morto mesmo. Essa aqui. Essa aqui, né? Ó, as cores dele. Essa aqui, né? Sim. Ele usava muito dourado, o William Turner. Inclusive aquele personagem do Piratas do Caribe tem um nome por causa do pintor. E aí a gente fez isso aqui, ó. Então esse quadro, inclusive eu até vendi ele para um colega nosso, o Dr. Orivaldo, mas só que ele queria muito grande o quadro, ele não queria pequeno. E aí o quadro tem 2 metros. Só que ele mandou emoldurar lá em Portugal. Levou só a impressão daqui. E... Cadê? Eu voltei, passei. Tá, aqueles 2 quadros ali estão aqui, ó. A gente vai sortear no final. Ali é um díptico. São 2 dípticos, na verdade. E aí eu não gosto de falar muito sobre eles, porque eu queria que vocês interpretassem do jeito de vocês. Porque senão eu vou dar a dica aí e vocês vão... então assim... Sabe que ali é uma releitura do trabalho do Bacon, Francis Bacon. Que ele pinta o Papa. Então ele vai lá e eu peguei um detalhe aqui. Aquilo ali foi uma foto feita lá no Mangal das Garças. Eu construí uma janela e fiz uma colagem de um beijo feminino. E fiz um corte. E a gente fez um ensaio com olhos abertos e com olhos fechados. Ficou bem interessante. Aqui uma aquarela com o rosto. Light paint. Light paint é um trabalho demorado, trabalhoso. 5 horas de foto me dá mais ou menos
7 fotos. Deu 8 fotos. No máximo. A gente vai até fazer agora uma oficina que já está cheia e lotada lá no Bosque Rodrigues Alves. A gente conseguiu, com a direção do Bosque, a gente vai, claro que com o pessoal de lá do meio ambiente, da fauna e da flora, a gente vai fazer o acompanhamento do light paint à noite no bosque. Tem light paint de dia, tipo, só se você apagar o sol, pegar um dia de eclipse assim, apagar o sol, dá para fazer. Ou estiver dentro de algum lugar escuro. E se você quiser colocar uma assinatura, você aparece aí, você se ilumina, fica parado um pouquinho e ilumina onde você quer, de costas para a câmera, e você tem a sua assinatura mesmo que não tenha o seu nome. A Isa está aí, não está? Olha a tua aqui, ó. Isso foi lá em Mosqueiro. Então a gente fez, foi 2019, não foi? 2019? 2018, uma coisa assim. A gente fez essa aí antes da pandemia. Ela e o Roberto. Não é um casal, tá? A gente só pegou os figurantes aí, fez os personagens. E a gente fez essa foto em 7 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Então é uma coisa demorada. Aí vocês vão perguntar, mas ela ficou todo esse tempo parada? Claro que a gente ilumina, quando a gente passa a lanterna nela, ela tem que ficar paradinha. Depois ela pode ficar conversando, falando e tal. Mas ela não pode se levantar do lugar. E aí depois ainda tem mais minutos ainda que a gente tem que esperar para fazer a redução de ruído da câmera para poder enxergar a foto no final. E é assim que funciona. Você vai na casinha do dono lá, fala com ele, diz, olha, eu queria voltar à noite aqui fazer uma pintura, uma foto diferente. E a gente leva uma foto impressa para mostrar. Porque uma vez eu fui com a Ana Morcasio, e aí a Ana falou assim mesmo, porque a gente queria pintar a sua casa à noite. Aí a mulher disse, não, mas eu não quero pintar minha casa não. Aí a disse, Ana, olha, mostra a foto para ela, porque ela está pensando que é com tinta. E não é com tinta, a gente vai pintar com luz. E eu me lembro que quando a gente voltou com a foto para lá e deu para a senhora lá, a mulher começou a chorar, cara, me deu uma pena. Aí a Ana começou a chorar junto, aí todo mundo começou a chorar, o Afrânio ainda estava vivo, estava com a gente. E aí eu disse, por que a senhora está chorando? Aí ela disse, porque ninguém nunca me deu nada. Aquilo derrubou todo mundo lá. Todo mundo começou a chorar, foi terrível. E a gente voltou com a foto para ela, ela tinha foto da família. Foi bem forte. Isso é loucura, tá? Audiografias. Cara, eu fiz a foto do áudio do Viropeso, um monte de palavrão, corno para tudo que era lado e tal, o pessoal falando. Mas aí não aparece as palavras, só aparece o gráfico. E eu misturei o gráfico, o áudio com a imagem, mas tudo numa imagem só. E fica uma coisa muito louca, parece um eletrocardiograma do Viropeso. E eu tenho, pulsando, e eu tenho todos os áudios gravados, os palavrões, tudo que vocês quiserem ouvir está lá. Ainda tocava um bregazinho do lado e tal. E alguns assim, eu não fiz uma série muito longa, eu fiz 20 imagens, construí 20 imagens. Mas assim, tudo lá pelo meio do Viropeso, porque é barulho para tudo que é lado, e o áudio ia lá em cima o tempo todo, então era isso que eu queria. Tá aí a pedra do Viropeso. Então eu fotografo o chão e viro as imagens de cabeça para baixo para me dar umas coisas diferentes, na verdade, né? Então é muito louco as cores que você vê, elas não se repetem quase. Depende muito da luz que está no dia. E assim, ninguém te olha quando você aponta a câmera, porque você está apontando para o chão. A galera não. Só os fotógrafos que já andam comigo que já sabem que a gente está apontando para o chão, porque está pegando o rebatimento da imagem. E aí a gente, até a vala, nada escapa da gente, tudo. Está fotografando vala, o que é isso? Está aí a foto.
É o reflexo de alguém que está passando e tal. Olha, se eu for dar uma olhada, eu fui olhar quantas imagens quantos HDs eu tenho de imagem, assim, que eu nunca, assim, que eu não revisito. Eu revisito de vez em quando, mas eu estou com 20 HDs, cara. Muita imagem, muita loucura. Até porque eu fotografo espetáculo, né? Então eu fotografo dança. Isso toma muito a minha vida. Quer dizer, toma muito a minha vida quando tem o espetáculo, que eu já tô seletivo, eu não vou fotografar tudo que é espetáculo, não. Eu sou mais seletivo agora. Até me pediram um orçamento para eu fazer para eu mandar um orçamento veio o Léo Gandman aqui em Belém. E assim, a galera de lá da Lava Char, lá do Rio de Janeiro, já indicou meu trabalho aqui. E aí eu entro nisso aqui, na dança, de corpo e alma mesmo, literalmente. Eu comecei a fotografar dança em 2009, com uma câmera ruinzinha, pereba mesmo. E assim, ainda era aquela híbridazinha super zoom, que não tinha o recurso de disparo imediato. E eu comecei a brincar, esqueci, não quero pegar grande GT de bailarino, não quero pegar o salto perfeito, não, vou começar a borrar tudo. Aí comecei a borrar. Aí me especializei nisso aí, cara, sem querer, não, querendo na verdade, tá? Comecei a querer. Esse é um balé russo que veio em Belém. E essa foi uma matéria que foi todinha para Fotografia Melhor. Em 2017, eles escreveram sobre esse meu trabalho. Aí eles disseram, mas tu fazes com flash, segunda cortina? Eu digo, não, eu faço na plateia, na primeira fila logo. Mas tu faz direto isso no palco e tal? Mas tu não usa, eu não uso flash, eu faço em dupla exposição. Aí eu fui explicar para o Sérgio Branco, que é o diretor. Passei. Você tá de castigo aqui, sente aqui. Peraí, gente, rapidinho. Vamos, Sirene? A gente já vai acabar e aí... Essa foi uma série toda em preto e branco que eu fiz. E aí eu tinha que mandar para lá, para Fotografia Melhor, e tinha que saber o nome de cada bailarino, cara. De cada dança que eles estavam fazendo. De onde eles eram. Todas da Argentina, da companhia e tal. Eu tinha que mandar tudo, porque é fotojornalismo. E eu mandei tudinho. Eu tenho até amizade com alguns até hoje. Isso é uma coisa legal da fotografia, ela aproxima pessoas. Tem gente que é tímido, que coloca uma câmera na frente e já quebra essa timidez, já se esconde, mas consegue fazer coisas com a câmera. É o que eu acho bacana isso. Agora sim, eu prezo muito pela estética da foto, sabe? Fico lá horas e horas. A estética tem que falar comigo de volta, senão não vai pra frente. O pé da bailarina tem que estar certo. Tem que estar a ponta, tem que estar entortada. Tem que estar no máximo, no ápice mesmo. Então tem umas coisinhas específicas disso. Então não dá para publicar qualquer coisa com dança. Senão você quebra a bailarina. E também eu digo para a bailarina não publicar qualquer coisa e me perguntar antes. Senão ela quebra o fotógrafo. Então assim, do mesmo jeito que a gente não pode publicar antes de perguntar para o bailarino ou para a bailarina, a mesma coisa, a recíproca é verdadeira. Né? Essa menina já até parou de dançar. Essa foto, eu fui premiado com essa foto em Portugal, mesmo sem querer. Eu inscrevi ela num concurso lá eu nem lembro, 2015, eu acho. Rapaz, eu fui fazer um curso da Nikon, que é aqui em Belém, né? E aí, o curso começou errado, o cara começou falando assim, não vou falar quem foi, tá? Mas é um grande escritor de livros de fotografia, assim.
E ele disse a seguinte frase: que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Para mim já começou errado. Eu digo desculpa, mas deixei. Aí até olhei para a galera que estava comigo lá, olhei para trás assim, acho que a Thaís estava lá, a Thaís Seixas. A Thaís me olhou assim e disse: olha, Valéria, tudo errado. Que a gente vai colocando conceitos diferentes, né? Então, e aí ele disse assim mesmo, ele começou a mostrar uma série de fotos, mas todas eram de automobilismo. E aí ele mostrou uma foto toda borrada assim. Aí ele perguntou lá para a galera lá, tinha mais de 100 pessoas, ele perguntou: o que é isso aqui, gente? Aí todo mundo falava, né? Aí chegou nessa foto toda borrada e perguntou, e aí a galera disse: fotoarte. Aí ele disse: não, erro do fotógrafo. Aí eu digo: não, vou ter que falar. Aí eu estava com tablet nesse dia, né, e tinha todas essas fotos. Aí eu chamei ele, disse: olha, eu queria te mostrar uma coisa aqui. Um monte de erro do fotógrafo feito na Nikon. Aí ele pegou, o que é legal é que ele conectou o meu tablet lá e aí eu mostrei essa série de fotos aqui. Essa era uma delas. Aí ele disse: mas como? Aí eu fui lá, peguei a câmera Nikon na frente lá e fui falar: olha, tem essa função aqui, no menu de retoque, que é dupla exposição, você colocando em RAW, você pode fazer posteriormente. E aí a gente mostrou para ele como faz lá. Aí, claro, no segundo dia eu já não fui mais, mas já deixei a deixa lá. Até porque dá para fazer isso. E é um desafio. Tem duas pessoas aqui, cadê as duas? Estão ali. Que foram fotografar, eu levei uma bailarina lá e estavam fotografando. E disse assim: tem que ter o time certo. Entendeu? Porque cada bailarino tem um tempo diferente, corporal. E aí você tem que conhecer. Ou ficar atento. E quando leva aqueles coisas de LED, o cara fica muito louco de fazer isso. Esse cara é argentino e me pediu a foto. Você fala, duas pessoas me pediram a foto. Uma bailarina portuguesa me pediu a foto e ela queria comprar a foto para colocar num painel imenso, que ia ser um cartaz que ela ia fazer lá no Teatro de Portugal. Eu digo: não vou te vender não, vou te mandar a foto, é tua. Aí eu mandei a foto para ela e para ele. Ele tem a foto dele. Essa foto está na sala dele. Ele tem essa foto. E essa é a Liana Vasconcelos. Ela tem essa foto também. Primeiro bailarino lá do Municipal. Acho que é isso, quer ver? Ah, não. Eu também faço fotos normais, assim. Só para não dizer que a gente só faz borrão, não. A gente faz fotos normais. Mais ou menos isso. Foi a última. Abre para perguntas agora? Como é que é? Vocês podem perguntar que eu vou respondendo aí o que vocês perguntarem. Bem, eu queria fazer uma pergunta, porque tu falas muito do processo com o Miguel, né? Então, tu és um professor, né, de arte. Eu era professor. Sim. Mas o que isso influenciou, tanto na parte educativa, quanto no teu processo enquanto fotógrafo também, né? E se isso... Tu levavas isso para dentro de sala de aula e como que era esse diálogo também com os teus alunos? Quando eu fiz as oficinas com o Miguel, a gente descobre a essência da luz, né? Então eu já trabalhei com pinhole com ele e depois eu fui para fotografia digital. E eu me lembro que eu fiz uma extensão disso, que eu até te falei. Eu fiz um projeto na escola que eu dou aula, chamado Belém, o Caminho da Luz.
acho que foi 2008, 2009, só foi com pinhole, cara. Só que a gente não fez com tubinho, tá? A gente fez com uma coisa mais gostosa. A gente fez com Pringles. Batata frita da Pringles. Então os alunos compravam, cada um comprava 2 latinhas, comia as batatas fritas, tinha que lavar a latinha e pintar de preto. E a gente pintou 80 latinhas. Era uma turma de 40 alunos. Inclusive lá tinha 2, 3 alunos especiais com algum tipo de deficiência e tal. Tinha uma que era completamente cega e ela tinha que construir a latinha dela, fazer o furinho, tudinho. E aí eu comprei o papel fotográfico, criei um laboratório na escola e cada um, a gente pegou aquele livro Belém da Saudade, não sei se vocês conhecem. Alguém já viu esse livro? Belém da Saudade? Não tem mais, mas assim, tem as fotos históricas de Belém, das ruas, de como era. Então a gente mapeou essas fotos e a gente fez um tour com um ônibus particular, com todo mundo, e a gente ia parando exatamente nesses lugares. Inclusive tem até a foto lá do Lago das Mercês. E a gente tentava fazer a mesma foto da posição mais ou menos que o fotógrafo tinha feito no passado. Isso gerou uma exposição bacana demais, todo com fotinhas pequenas, a gente escaneou e mandou imprimir. E assim, foi um percurso da luz bem interessante, porque a gente foi na essência da luz, eu não fiquei só na fotografia digital. Né? Então, assim, depois a gente até transformou a câmera digital em pinhole e fez a sequência. Então, assim, o Miguel tem uma filosofia diferente de ensinar. Então, como a gente disse, meio senhor Miyagi, assim, então, ensinando karatê. Tinha gente que já chegava com câmera de calma, assim, e a gente tinha que entender a essência da luz, o poder que isso tem. O furinho de espinho de pupunheira, né, o que causa e como causa. Respondirem? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, porque a arte no Brasil nem sempre ela é tão valorizada, e você saiu da pintura para ir na fotografia. Qual foi o momento que isso aconteceu e que você viu que era ali que você deveria estar, que deu certo, e se em algum momento você pensou em deixar tudo assim para trás e ir para outro rumo? Olha, eu me lembro que todas as pinturas que eu fazia eu vendia. Então assim, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar ganhando dinheiro. Não, acho que eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, sabe? Então, até eu levar um calote também, levei um calote de uma galeria. Eu fiz 5 telas grandes, eu recebi por 2 e 3, levei o farelo. Não foi só eu, foi outra também. Aí acabou que a galeria acabou fechando. Mas assim, realmente eu não tinha mais onde guardar chassi de madeira que eu pintava. E a fotografia não, né? A fotografia quando virou digital, cara, foi uma mão na roda para mim. Acho que agora é isso que eu quero fazer. Porque com o pixel é uma questão mais é o meu, né? Mais fluida. Uma questão mais fluida. Não é o meu. E aí essa questão, eu consigo mexer o pixel de lugar. Eu acho que tinha acho que é o Simval Garcia, né? Que ele empurrava os grãos da imagem para que a foto analógica saísse de lugar e desse alguma deformidade na imagem. Ele fazia isso com os grãos de prata durante a revelação. E no pixel isso ficou mais fácil de fazer. Entendeu? Então, assim, eu não costumo mexer muito, não, sabe? Eu gosto mais de interferir com cores, com luzes, com detalhes. Né? Esse negócio de mudar de lugar, de apagar a coisa, assim, não faço muito, não. Mas o que você falaria para quem está começando agora e ainda está na dúvida, porque, como eu falei, nem sempre é tão valorizado, para não desistir, para saber se está no caminho certo mesmo? Olha, eu te digo uma coisa, que no futuro você vai precisar de arte. Mesmo que você seja médica, mesmo que você seja advogado, o que você for na vida, não importa. Você não pode desistir porque a arte é o que vai te salvar no futuro.
Assim, eu tenho alguns velhinhos em casa lá e eu vejo que eles não têm isso, não escrevem, não cantam, não tocam, não desenham, não pintam. Aí eu fico olhando para eles, vendo o tempo passar, lavando louça aqui, lavando louça acolá. E é assim, a arte salva, como o esporte salva. Só que o esporte tem uma carreira, você não vai, com 90 anos, você não vai estar jogando futebol. Mas você vai estar pintando. Né? Você vai estar tocando. Você vai estar escrevendo. Então, a arte vai salvar. Agora, sim, ganhar dinheiro não é tudo. Com arte é mais difícil. Tudo é mais difícil, né? Ainda mais, assim, a gente tem que enfrentar os perrengues, vezes 3, né? Porque todo mundo enfrenta os perrengues, vezes 1, vezes 2, mas o artista enfrenta vezes 3. Só que aí não persiste, porque a arte tem que persistir. Para mim é o que move, é a minha... Incrível que eu comecei com educação física, eu passei em educação física, aí eu ia ser atleta, ia ser professor de educação física, bacana, minha mãe feliz da vida. Aí o Bradesco me chama para trabalhar. Aí lá vai para Cucuia toda aquela prova que eu tinha feito na Federal, passado, tudinho. Lá foi por água abaixo. Vou ter que passar 2 meses em São Paulo, passei 2 meses em São Paulo e abandonei, obviamente tinha que abandonar, porque eu tinha que pagar as coisas em casa e tal. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Eu passei também na UNAMA, em artes à noite. Aí fiquei trabalhando no Bradesco e fiz arte. Cara, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Então, assim, eu me lembro que quase eu fico em São Paulo. Na época eu jogava vôlei, jogava até direitinho. E o Bradesco pediu para eu ficar lá na época. Eu digo, não, só rimo de família. Minha mãe não deixou, porque não tinha celular, né? Tinha que ligar, tinha que ter. Era rimo de família que nada. É porque eu era filho único, não queria... Ela não queria deixar eu ficar assim. Foi assim também. O Remo foi bater na minha porta lá para me levar para jogar futebol. Minha mãe não deixou, cara. Cara, eu fiquei arrasado, eu chorei pra caramba, fiquei um tempão chorando lá, porque eu queria ser jogador de futebol. A porra do Remo, que era um time que eu torcia e tal. Mas não deixou, não rolou. Mas sempre tem uma saída. Né? Só mais uma pergunta aqui. Olá, Jovem, boa noite. Eu sou a Aline, eu sou audiodescritora, faço tradução de imagens para pessoas cegas. Sim, estou rouca, tive uma crise de asma, mas está tudo ok. Claro que a parte que mais me tocou foi a audiografia. Audiografia. Eu já me vi ali, jovem, juntando a narrativa da audiodescrição com a narrativa que tu tenhas gravado. Deixando rolar. Mas vai chamar muito de palavrão, né? Foda-se, a gente faz. É uma coisa muito louca, Aline. Eu até acho até que eu já fiz um trabalho contigo uma vez. Pois é, eu li teu nome agora, eu não tô te vendo direito que eu tô sem óculos. Ela falou. E aí eu fiz um trabalho contigo uma peraí, vez. eu conheço esse nome? E o teu trabalho é magnífico. Agora tu está trabalhando com isso, exatamente. Muitíssimo né? obrigada. Antes tu trabalhava mais com a questão da comunicação, né? Diretamente. Agora com isso, então eu acho isso legal. Eu não pensei nisso ainda, sabe? A questão da audiodescrição é uma coisa formidável para isso, sabia? Eu tô aqui batendo cabeça, tirei foto de algumas imagens, porque cada pessoa, cada profissional aqui está tendo um olhar, e é claro que o meu olhar vai para como eu vou traduzir o que só cabe na imagem para oralidade, para tocar Sim. pessoas que não enxergam. Vou te falar uma coisa. Eu tinha uma aluna na escola, lá no Sofos, que eu dava aula, ela era do primeiro ano. Angra dos Reis. Cega. Completamente cega. E a gente fez pinhole de caixinha de fósforo, que a gente chama de pinux. E ela, a precisão dela fazendo era maior do que todo mundo que tinha 2 olhos no rosto. E ela fez com uma precisão, e ela também segurava a câmerazinha com uma precisão, então a foto dela era a única que saía sem tremer. E como é que eu fiz para que ela visse a própria foto? Eu me lembro que na época a gente
fez uma impressão 3D. A gente fez o contorno da imagem no Photoshop e a gente criou um relevo para que ela visse pelo menos as formas que ela tinha feito. Então a gente imprimiu esse relevo e jateou com uma espécie de baixo relevo para que ela tocasse e sentisse o desenho, pelo menos, não as cores, mas o desenho. E foi uma coisa muito louca, porque na época ela chorou. Eu olhei para ela assim, porque a gente sempre brincava uma com a outra. Eu disse, Angra, tu tá chorando, Angra? Aí ela começava a rir, né? Eu disse, eu tô chorando, mas eu disse, não tá saindo nenhuma lágrima. Porque eles têm uma certa deficiência, até para chorar. Cara, foi emocionante, olha, porque os pais ficaram felizes demais. Ela fez universidade, fez o NAMA, e ela se formou em publicidade. Se você me permitir mais um comentário sobre o que a colega estava falando, de se desistir ou não, de fato, como tu falaste, no futuro a arte salva, mas um detalhe super importante é a gente saber sobreviver no mercado e se estruturar para ele. Eu tive que criar um CNPJ, aí dentro do CNPJ vem os KNAIs que precisa, cada edital é um KNAI diferente, cada nota fiscal é uma descrição diferente, se uma coisa der errado volta tudo, e é tudo muito burocrático e a gente precisa atuar em várias frentes. Eu tenho o CNPJ, eu trabalho, só que o meu é mais uma escola de arte. Então eu tenho um estúdio de fotografia, tudinho, eu faço trabalho de fotografia, de vídeo, mas assim, eu vou mais na área da produção educacional. Tenho o meu trabalho de artista, vendo algumas obras, inclusive, para quem não conhece, a Galeria Visagem está aberta, ali na São Pedro, atrás do shopping. Tem uma galeria nossa, que a Patrícia é a nossa coordenadora e chefe lá, é a chefe. Então, assim, é legal lá, do lado de uma padaria. Vocês devem conhecer aquela padaria atrás do Pátio Belém. Bem do ladinho tem uma galeria. E a gente está começando a se estruturar, né? Nessa questão de venda de imagens, né? Então, assim, é claro que se você vai vender um trabalho, você tem que fazer fine art. E é uma coisa muito específica. Não dá para vender qualquer foto em qualquer papel. Primeiro que é o teu nome. Então, você tem que realmente... Se você não é laboratorista gráfico com Photoshop, com Lightroom, você tem que minimamente saber editar o seu trabalho. Então, assim, para chegar no fine art, acho que a Maxicolor é um dos lugares que faz esse tipo de impressão aqui. Mas tem também em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem vários lugares, né? Eu não sei de todos, mas assim, você pode sim realmente se profissionalizar. Eu não tenho muito tempo para me profissionalizar nessa área de vendas, porque o meu trabalho é mais educacional mesmo. Então, dar aula rouba muito tempo. Rouba não, né? Ganha muito tempo, porque você tem que lançar nota. Eu dou aula, assim, no caso, uma coisa mais normal, e tem também na educação formal e na educação informal. Então essa questão está sempre comigo. Então eu estou pensando aqui, eu estou saindo com a galera, eu faço uma foto errada, já pensando numa aula que eu vou montar. Aí tem que fazer a foto certa e tal, para a gente poder organizar. Até porque não existe uma foto errada e uma foto certa. Mas assim, a gente tem que pelo menos colocar as regras que existem no mercado, da fotografia, tudinho, para saber se você quebra essa regra ou não, minimamente. Uma última consideração, um convite a todos, que se a gente possa fazer da fotografia com audiodescrição, não só o cumprimento de uma lei para cidadãos brasileiros e contribuintes, que são as pessoas cegas, mas uma experiência sensorial. É um desafio. A expressão artística da audiodescrição não é para qualquer um. Tem gente fazendo, mas Sim. Traduzir a expressão artística requer pesquisa, técnica, engajamento, acima de tudo sensibilidade. E bora lá, bora fazer esse trabalho junto aí. Obrigada. Eu acho que é um trabalho primoroso, deve ser um trabalho muito difícil, porque você tem que ler uma imagem, né? Então você tem que, se você lê a
A imagem é um texto hoje em dia. E esse texto, ele é lido, obviamente, da esquerda para a direita, porque a gente está no Ocidente, mas como é que isso vai se dar na audiodescrição? Né? Você vai entrar pelo foco, porque quando eu faço foco em alguma coisa, eu sou um fotógrafo, eu quero que entre por aquele lugar. Quando eu dou foco em algum lugar, em primeiro plano, em alguma coisa aqui, e desfoco o fundo, então acho que a audiodescrição já vai ter que começar pelo foco. Aí é que tá. Pode ser que Por não isso eu te seja. digo, vai de profissional para profissional. Tem umas regras, assim, direita para esquerda. Mas não adianta, eu costumo dizer para as pessoas em curso de audiodescrição, comece de cima para baixo, direito. Não. Tu vais ver, tu vais identificar no teu olhar um ponto, e por ali tu vais começar, isso vai de cada um. Porque depende de onde está a foto, às vezes o cara está ali no lado direito e tu vai começar com a esquerda ou quinto. É por isso que eu te disse, o ponto de foco da câmera, você pode caminhar com ele para onde você quiser. Onde você colocar esse ponto de foco é a porta de entrada da imagem. Pelo menos se pensa isso, né? Agora, se você fecha a abertura, fica tudo no foco. E aí, realmente, a textura visual vai ser altamente qualitativa. E você vai ter que descrever, claro, que é tudo dentro de um retângulo. Mas, de repente, uma dupla exposição, por exemplo, fluida. Então tem que saber assim, quais são os verbos que vão entrar nisso, nessa audiodescrição. Eu acho que vai ser um caminho a galgar. Tá? Mais alguma pergunta? Eu ia falar, Patrícia. Tem aqui um papai e depois a Patrícia, tá? Segura aí, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Professor, eu já fui seu aluno no Sofos há muitos anos atrás. Olha aí, cara. Eu lembro de uma aula específica que você deu, uma das poucas memórias que eu tenho. Perdão. Que o senhor falou assim, era uma aula de artes visuais. O senhor estava dando uma aula pra gente sobre... Pintura. Aqueles giz pastel. Pastel, sim. E o senhor falou o seguinte... na época eu tinha comprado, era meio caro. E o senhor falou assim... A primeira coisa que a gente faz é quebrar, né? O senhor falou assim... Não tem que ter pena de gastar. Porque a gente tem que usar mesmo, exercitem a criatividade. Gasta mesmo, usa e testa. A minha dúvida é o seguinte, como é que se traduz esse pensamento para fotografia? Qual é o... Vou logo te dizer uma frase que o Miguel me falou. O Miguel chegou assim comigo, Valério, gostou de um tema? Acaba o teu cartão de memória nele. Enche o teu cartão de memória de foto. Gostou do tema? Circunda, faz foto de todos os ângulos, assim. Não tem pena de gastar o cartão de memória. Enche o cartão de memória. Depois tu vai ter trabalho para olhar todas as fotos. Mas pelo menos tu não vai dizer, essa foto eu deixei de fazer. Não, fiz a foto. Entendeu? Então, assim, eu acho que na fotografia acontece isso também. Eu dei uma aula uma vez que eu peguei uma imagem e transformei em 11. A mesma imagem, eu transformei em 11 imagens diferentes. E mostrei como eu posso mudar isso com uma edição. A mesma imagem, assim, eu transformei ela várias vezes até ela se tornar uma coisa completamente diferente, mas ainda guardando memória da outra, da primeira. Então, assim, hoje eu dei aula de pastel, né? A galera lá estava lá, e a galera tem pena de quebrar o pastel, cara. Novinha, tudo lindo. A primeira coisa que você tem que quebrar é quebrar o pastel mesmo. O que tem que fazer é quebrar o pastel. Porque não dá para você ficar usando o bastão inteiro assim. Então, assim, tem que quebrar. Até porque nessa vida você não leva nada. Tem que gastar mesmo, gasta mesmo. Entendeu? Porque fica no quadro. Aí, na hora de vender o quadro, tem que pensar no preço do pastel, tem que pensar no preço da folha de canson que você está fazendo, né, naquele tempo, na tua criatividade, fora a grana do artista.